muito bem-vindo, meu querido, minha querida, a mais uma palestra do Congresso Online Saúde Interior. Meu nome é Alex Carnier e você que não me conhece ainda, eu sou o seu anfitrião aqui. Eu vou guiar você ao longo dessas 21 palestras e recomendar as palestras mais adequadas para a sua situação, para o seu momento. E hoje nós estamos dedicando um dia todo para o tema da prevenção ao suicídio e do luto. E nós entendemos que existem questões que nós precisamos falar sobre esses temas que muitas vezes é evitado, há um certo tabu que envolve essa área. E hoje a gente teve a oportunidade de falar com grandes profissionais da área da saúde mental. O primeiro foi o Dr. Reis, que ele é capelão e professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nos trouxe uma visão responsável, nos alertou sobre algumas questões que nós precisamos rever na nossa família, no núcleo familiar, para prevenir esse suicídio lá na sua origem, não é? À tarde nós falamos com o Tom Almeida, e numa entrevista muito sensível, muito tocante, muito emocionante, ele trouxe para a gente uma visão um pouco mais adequada sobre a morte. Não lidando com a morte apenas do ponto de vista negativo, mas entendendo a morte como algo humano, uma necessidade humana natural e que nós podemos ressignificar esse processo de morte, inclusive reafirmando os vínculos de uma vida toda. É uma palestra muito tocante. Se você não viu, eu recomendo fortemente que você veja. E nós tivemos agora também uma entrevista com a Karina Fukumitsu, que é a palestrante que você vai ver agora. Foi uma entrevista que ela me concedeu e ela faz uma abordagem humana e também muito sensível dessa questão das tentativas do suicídio. Ela nos alerta do erro que é nós rotularmos a pessoa em detrimento do ato do suicídio, e ela fala que não podemos fazer isso. A pessoa, para fazer essa tentativa de suicídio, ela está muito fragmentada e ela precisa novamente se sentir acolhida nesse mundo. E aí ela explica pra gente nessa entrevista as formas que ela faz o manejo adequado dessa situação, ajudando a pessoa a se reintegrar e a ter esperança novamente no sentido de toda a sua vida. Bom, eu vou parar de falar porque esse tema é muito complexo e eu vou deixar a Karina Fukumitsu nos ensinar através dessa entrevista e eu vou voltar depois no final para terminar essa palestra e bater um papo com você. Até já já. Karina, seja muito bem-vinda ao Congresso Online Saúde Interior. Muito obrigada, Alex. Primeiramente, eu quero te parabenizar por promover esse evento, né, que traz o objetivo de cuidar do ser humano, cuidar da saúde interior. E aí, então, você estava me contando um pouquinho antes, né, do nosso início, né, o significado de saúde interior. Eu achei bastante interessante, porque aquilo que você nomeia como saúde interior é o que eu chamo de saúde existencial. Até porque eu tenho uma crença, né, eu sou professora de Gestalt terapia, né, e das áreas do humanismo, da fenomenologia, do existencialismo. Então, a gente acredita na existência como uma articulação de várias dimensões, dimensão biológica, psicológica e espiritual. Então, isso é muito importante e eu gostei, né, do que você traz como proposta, porque essa articulação que a gente precisa cuidar, principalmente quando a gente lida com situações, né, de crise, e aí que levam, né, o que é uma crise? É a percepção que você tem a respeito das dificuldades, daquela sensação que você não tem autossuporte ou apoio, autoapoio para lidar com as adversidades da vida. E eu, como estudiosa, né, no campo da suicidologia, trabalho tanto com a prevenção, que o objetivo é diminuir os números por suicídio, e trabalho também com a pós-venção, e o objetivo principal é cuidar dos impactos, né, do suicídio de um ente querido. Então, o meu objetivo sempre é olhar para esse acolhimento, acolhimento dessa saúde interior, né, que você traz, e dessa saúde existencial que eu trago, que muitas vezes ela é abalada, ela traz uma dor
uma pessoa tão intensa a ponto da pessoa começar a vislumbrar que a morte poderia ser uma saída para se libertar do sofrimento. Uhum, uhum. É legal essa visão integral, né, Karina? Como a gente conversou antes, né? A saúde interior, a forma como a gente entendeu, inclusive para escolher o nome desse nosso movimento, é porque para gente superar um transtorno mental, a gente tem que se ver de uma forma muito completa, né? Que envolve a saúde mental do ponto de vista psiquiátrico, mas também envolve outras instâncias da nossa existência, instâncias relacionais, trabalhar um pouco os relacionamentos tóxicos que possam estar acontecendo, trabalhar seu bem-estar, a prática dos exercícios e espiritualidade também, né? Seja qual for a espiritualidade que a pessoa optar. Então, essa saúde interior é a forma que a gente entende que para a gente estar bem, né? Esse bem-estar, ele tem que ser integral, tem que ser holístico, né? Não é só você fazer um uso de uma medicação, né? A medicação, ela é paliativa, ela está ali para te ajudar, inclusive, para rever, para fazer a sua terapia com o psicólogo, mas nos integrando como um todo, né? Corpo, alma, espírito, aí nesse movimento. Bom, a Karina está em São Paulo, né, Karina? Sim, estou em São Paulo, estou aqui no meu consultório, a gente está fazendo a gravação dessa palestra entrevista, né, online, exatamente porque a gente está lidando com uma situação de crise, né? E uma situação de crise é essa que a gente se sente furtado de tudo aquilo que era conhecido, da zona de conforto. E então eu trabalho com gerenciamento de crises, normalmente eu me capacitei e me habilitei para lidar com as crises, né? Não que eu seja, né, uma pessoa que só lide com crises, mas desde o meu mestrado, o meu objetivo sempre foi tentar entender o processo de luto de situações e de mortes simbólicas. Então, eu estudei perdas no desenvolvimento humano, e aí eu entro no doutorado e no meu pós-doutorado com o objetivo de lidar, primeiro, com a prevenção do suicídio, e segundo, para lidar com o luto por suicídio, que eu sempre acreditei que se mostra como um luto diferenciado, né, provocado por uma morte violenta, uma morte que tira a gente e quebra a gente, na verdade coloca a gente em fragmentos e lança a gente numa situação de desconhecimento completo, né? Então, toda a minha carreira foi, né, para buscar essa compreensão do suicídio. Posso confessar, Alex, que eu não tenho uma definição única. E eu prefiro não ter, até porque uma das coisas que eu escrevi, um artigo juntamente com Maria Júlia Kovacs, que é a minha orientadora tanto do doutorado quanto do pós-doc, nós escrevemos um artigo trazendo o suicídio no plural, portanto, suicídios, porque cada suicídio revela uma idiosincrasia, revela uma história diferente que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo, né? A gente não pode generalizar e todo mundo no mesmo conteúdo, né? Então não existe uma definição a priori, mas a gente precisa sempre respeitar essa singularidade. E uma das coisas que você falou que me chamou bastante atenção é que para lidar com os transtornos mentais, a gente precisa lidar com um jeito muito multifatorial. E eu acredito que não somente com os transtornos mentais. A gente, para lidar com o sofrimento, né, a gente precisa ter uma perspectiva ampla, né, uma perspectiva que a gente possa gerenciar todas essas áreas que a gente falou, seja lá espiritual, né, biológica, psicológica. Então, assim, a gente precisa ter um manejo para a gente buscar, né, aquilo que a gente chama de bem-estar e qualidade de vida. E é esse meu propósito, né? Com um trabalho de gerenciamento de crises, o meu objetivo principal é ajudar a pessoa a encontrar um lugar de pertencimento. E qual é esse lugar de pertencimento? Nela mesma. Então, a gente começa a entender que toda a terapêutica do manejo do comportamento suicida, principalmente, é fazer com que a pessoa comece a entender o quanto ela é importante e que a existência dela não é em vão.
mas normalmente quando a gente está em um sofrimento intenso, e a perspectiva que eu utilizo é do pai da suicidologia, que ele se chama Edwin Schneidman, e ele traz uma perspectiva, e tem um livro que é meu livro de cabeceira, meu livro principal, que é Suicide as a Psychache, que eu traduzi como sofrimento intenso existencial. Até porque se a gente pegar psyche, não é só o adoecimento mental, mas tem toda essa perspectiva que a gente colocou no início da nossa conversa. Deixa eu ver se eu entendi. Você então está encarando esse processo que leva uma pessoa a cometer o suicídio como uma crise, me diga se eu estou certo, uma crise na qual a pessoa precisa fazer esse manejo, de preferência junto com um terapeuta, para que ela se compreenda e ela se veja nesse mundo de uma forma acolhedora para si mesma. É isso mesmo? E aí a gente pode ter, são algumas fases no gerenciamento de crise. Pego a palavra psychic e eu só tiro a palavra ache, né? Então, isso que acabou originando aquilo que eu nomeei como o programa RAISE. RAISE em inglês significa elevar. Como é que você pode elevar uma pessoa que está em situação de crise, que não acredita, então está descrente da própria existência, está cético na própria capacidade de superar algumas situações, que se sente desamparada, desesperada, né? E aí, assim, desespero para a logoterapia significa sofrimento sem sentido. Né? Então, assim, é uma pessoa que não compreende, né, o motivo pelo qual ela está em intenso sofrimento. E aí, então, eu começo a fazer nesse gerenciamento de crises, eu pego a palavra ache, que em inglês significa dor, e eu abro 4 fases desse programa RAISE. E aí, quais são as fases? É um acrônimo: acolher, cuidar, habilitar para equilibrar. Na verdade, esse equilibrar, eu começo a trazer a perspectiva do Paulo Freire, que ele fala, eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, numa das entrevistas dele, né, que ele fala desse ensinamento do Paulo Freire, que a gente precisa ajudar a pessoa a ter esperança do verbo esperançar. Ou seja, equilíbrio, para mim, é quando uma pessoa começa a ter esperanças de que a existência dela vale a pena. Então, todo um trabalho, né, que eu faço, principalmente de acolhimento e de cuidado, visa essa ressignificação da percepção, primeiro, do sofrimento, dos problemas que essa pessoa está passando e dela mesma. Dela como um ser, né, em potência, né, que consegue articular as coisas. Até porque eu sempre resgato em todo o processo que eu faço com as pessoas que pensam em se matar, o resgate é tentar entender e registrar quais são as fases que ela lidou, né? E ela precisou encarar as próprias perdas. E aí, então, eu costumo falar que as nossas perdas, elas são os melhores recursos do nosso currículo existencial. Então, eu coloco a potência não em mim como psicoterapeuta, mas eu coloco a potência na própria pessoa que já passou por vários problemas e vários perrengues e ela se subestima. E em alguns momentos, quando a gente está passando um sofrimento intenso, Alex, não sei se você, mas eu, né, cheguei a um ponto de ficar descrente se eu conseguiria superar, lidar, né, com aquela situação. Né? Isso, inclusive, é um sintoma, né? No meu caso, foi a depressão, e chega uma hora que você fala, cara, nada disso aqui está fazendo sentido, eu não estou vendo saída, e você flerta com esse desespero, né? E aí, para isso, você precisa de alguns pilares, né? Que talvez é o que você está comentando nesse programa RAISE, né? Esse programa RAISE, ele é seu ou vem desse livro que você comentou? Não, ele é meu, né? Ele é uma criação, ele na verdade é o resultado do meu pós-doutorado, porque no meu doutorado eu estudei processo de luto de filhos de pessoas que se mataram, né? Hoje em dia eu não utilizo o título que eu usei no doutorado, que é as pessoas que cometeram suicídio, né? Porque cometer, no meu pós-doc eu li um livro chamado Suicide as a Unique Grief, né? Do Tom Smith.
E Uhum. ele faz um trecho do livro dele, ele faz uma discussão sobre o verbo cometer. Uhum. E que eu, assim, eu já tinha acabado de defender o meu doutorado, né, com este título, né, cometeu, e eu falei, agora eu não faço mais. Então, quando eu entrei no pós-doc, né, eu faço questão, inclusive, de divulgar e fazer um trabalho psicoeducativo da linguagem que a gente Uhum. pode utilizar, né, na suicidologia. Porque hoje eu sou coordenadora de uma pós-graduação em suicidologia da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Então, assim, eu tenho a dádiva, né, de ter várias raisers, né, várias pessoas que se interessam, não necessariamente somente psicólogos, porque meu sonho de consumo, desde que eu tinha 10 anos, daqui a pouco eu conto um pouquinho do histórico, mas, assim, meu sonho de consumo sempre foi, né, trazer essa habilitação para as pessoas, para a gente falar sobre a prevenção do suicídio. Eu acho que é necessário. Eu, enquanto psicóloga, nunca tive uma aula de manejo do comportamento suicida. Me tornei psicóloga exatamente para abrir esta frente, até por uma perspectiva pessoal, né? Por ter uma mãe desde os meus 10 anos que tentava o suicídio. Então, eu escolhi ser psicóloga, eu escolhi ser professora universitária, porque eu queria levar esse assunto para as lides acadêmicas, principalmente que lidam com saúde existencial. Então, o meu trabalho sempre foi esse, né? Sempre lutando para que tivesse uma consciência, uma ampliação da consciência e da necessidade da gente entender e falar sobre esse assunto. Por isso que eu E, fiquei muito grata por você abrir esse espaço, Alex. eu que agradeço a sua generosidade aí, tá compartilhando conhecimento com a gente. Mas eu fiquei curioso, se a gente não pode falar cometer o suicídio, nós falamos como? Como que é a linguagem? A pessoa que tentou o suicídio. Por que não pode? Isso é legal, que essa é a afirmação e a compreensão do Smith. Ele fala o seguinte: o verbo cometer, normalmente, ele está associado a crime ou a pecado. Se a Tá. gente quer trabalhar, e eu acho que, assim, eu acho não, tenho certeza, um dos maiores desafios que eu enfrento como suicidologista é o preconceito. E Entendi. é lidar com a falta de sentido do outro. Né? Porque, assim, o suicídio nos coloca numa condição de impotência absoluta, principalmente aquele que é profissional da saúde. Né? E que a gente tem uma certa ideia de que a gente vai tirar a pessoa do limbo, que a gente vai salvar a pessoa. E se você entrar nesse caminho, na prevenção do suicídio, principalmente, que você vai salvar a dor do outro, e muitas vezes eu recebo essa alcunha: você é salvadora. Eu falo, não sou, porque Uhum. eu não salvo nem a minha dor, salvar a dor do outro, Uhum. né? Muitas vezes eu também passo por algumas situações de adversidade e isso me faz duvidar também da minha capacidade. Então, eu prefiro a alcunha, né, considerando que mudou a terminologia do salva-vidas e que mudou para guarda-vida. Eu gosto de ser uma guardiã da vida, da Uhum. existência humana. Então, quando eu trabalho com essa perspectiva que nem onipotência, nem impotência, mas eu preciso ressaltar a potência nas pessoas, então eu paro de pensar que o suicídio é um pecado ou é um crime. Quem somos nós? Então a gente começa a cair numa questão bioética, né? De quem somos nós para a gente julgar, né, alguém, né, que pensa no suicídio como possibilidade, né? Uhum. Pelo que você me perguntou, como é que a gente tem que falar em vez de cometer, né? Então, como Uhum. está associado segundo o ensinamento do Smith, está associado a pecado ou a crime, a gente não pode utilizar do julgamento. Pelo contrário, a gente precisa começar a suspender o julgamento e eu prefiro, então, nomear a pessoa que tentou o suicídio e a Tá. pessoa que teve a morte consumada por suicídio. Ok. Aliás, uma outra palavra que eu peço, e aí então esse é o trabalho de habilitação, né? Quando a gente fala do AIC, né? Então, uma das habilitações e o trabalho psicoeducativo, da mudança de linguagem para a gente minimizar o preconceito e o tabu, né? Do suicídio, principalmente, é o termo o suicida. Eu não gosto de utilizar, né? Falar para a pessoa que tentou se matar como suicida. Tá? Uhum. Até porque eu começo a trabalhar também, né,
com pessoas que não tiveram a morte consumada, e é como se você estivesse rotulando, né, uma marca, e a gente nunca pode confundir a pessoa com um ato, as nossas ações, Sim. né? Tá certo que a ação, né, é uma ação extrema de se matar, mas mesmo assim, principalmente com os enlutados, isso é uma marca muito grande com aquele que é impactado pela morte do suicídio de quem amava. A pessoa deixa de ser, por exemplo, um pai, uma mãe, um filho, e passa a ser um suicida. Isso eu acho grave, sabe? Porque a gente precisa ter esse cuidado, que a pessoa nunca pode ser confundida com as ações dela. Porque senão fica o estigma, né, na pessoa. A pessoa fica estigmatizada, né? Isso é muito ruim para o próprio processo de amadurecimento e superação daquele problema, né? E por exemplo, né, quando você conta da tua história, né, da depressão, quando você conta, né, da história de muitas pessoas, né, o que a gente mais precisa considerar é que aquela pessoa, mesmo que o transtorno mental ele tenha uma continuidade, não tenha cura, né, esse não é a minha perspectiva, não é curar ninguém, mas é a gente se colocar como agente, né, de fazer esse trabalho psicoeducativo, de acompanhar a pessoa e que ela está nesse estado, mas a gente também precisa considerar a efemeridade do pensamento oriental, que sempre fala que tudo passa, né? Mesmo os adoecimentos que, assim, não tem cura, a gente tem que ter uma perspectiva que não é que vai curar, mas você vai aprender a lidar e colocar um espaço dentro de você do seu adoecimento. Então, assim, a doença não significa a gente, mas faz parte da gente e a gente é totalmente responsável por aquilo que nos, né, acontece. Então, isso é uma perspectiva sartreana, que o que importa não é o que te acontece, mas o que você faz com aquilo que te acontece. Né? Então, a gente tem condições de gerenciar nossas crises, as nossas crises, que infelizmente são muitas, né? Porque crise, ela vem, né, de um significado e traz o significado de separação. Você separa a ação, né, daquilo que você conhecia. Então, é importante também, se a gente considerar que a crise, né, e as nossas perdas advindas das crises são os nossos melhores recursos do nosso currículo existencial para fazer, né, e dar um testemunho de superações, de capacidade né, de que a gente lidou com as situações que a gente duvidou que a gente ia conseguir. Bacana essa sua visão. Uma dúvida que eu tenho, Karina, a pessoa, deixa eu ver se eu falo da forma certa, então, que fez a tentativa de suicídio, tô certo? Tô falando certo? Sim, que tentou o suicídio. A pessoa que tentou o suicídio, sempre ela está com uma depressão ou outro transtorno pode levar uma pessoa a tentar o suicídio? Como é que funciona? Ou quem não tem depressão pode também tentar o suicídio? Como associar os transtornos mentais à tentativa de suicídio? Eu acho a tua pergunta ótima, Alex, porque assim, muitas vezes a gente cai num reducionismo de pensar que toda aquela pessoa que tem depressão, qualquer tipo de transtorno mental, necessariamente ou vai levar a um suicídio. Não, né? O suicídio é multifatorial e eu também tenho uma crença que muitas vezes, né, a gente está num processo, por isso que eu criei um termo que fala do definhar existencial, né, que se chama processo de morrência. Processo de morrência significa essa complexidade de processos autodestrutivos que são aprendidos ao longo da nossa vida e que o ápice é o suicídio. Ou seja, nem sempre o suicídio é causado, né, por transtornos mentais. Tá? O que a gente precisa entender, assim, o suicídio tem que ser visto como uma perspectiva multifatorial. Né? É óbvio que um psiquiatra veementemente vai acreditar que o suicídio sempre está atrelado aos transtornos mentais. E eu não considero assim, né? Porque
também com os transtornos mentais, e é óbvio, um dos principais sinais de alerta é quando uma pessoa tem um transtorno mental e ela tem uma tentativa prévia. Isso é um sinal, né, de alerta que a gente precisa estar colocando, né, muita atenção. Né? Uhum. Obviamente, se não houver essa ressignificação das percepções dela, se não houver esse acolhimento e esse cuidado, seja lá em psicoterapia, né, psiquiátrico, eu acho que assim, toda crise ela precisa também ser gerenciada e andando na mesma tangente, né, na mesma linha, né, da história da pessoa. Ou Ah, seja, o que eu quero trazer assim, não dá para generalizar. Então, quando entendi. você pergunta, Karina, né, existem somente as questões do depressão? Não. A gente tem vários outros quadros que a gente precisa considerar. Então, não é que eu estou trazendo que o suicídio não tem a ver com a depressão, mas tem outros transtornos e também tem suicídios que não têm a ver com os acometimentos mentais. Então, Agora, você comentou, perdão te diferente interromper, perdão te transtorno interromper. bipolar, né, Uhum. esquizofrenia, Ah, sim. quadro de borderline, dependência química e alcoolista, Ah, né? Então, assim, são outras questões também que a gente precisa considerar. essa que era a minha dúvida mesmo. Então, além de uma depressão, a tentativa de suicídio, tendo fatores multicausais, né, ela teria várias fontes de origem, a gente pode dizer também que adictos, né, a questão do vício em drogas pode desenvolver essa tendência. O que mais que você falou? Transtorno bipolar. Transtorno bipolar, esquizofrenia, quadros de borderline, Ah, né? E aí sim, tem outros que também não têm, né, transtorno mental. Então, assim, e não. de onde vem essa ideia da pessoa, se ela não tem o transtorno, da onde surge a tentativa do suicídio? Olha, a Associação Brasileira de Psiquiatria traz 4 Ds, né? Então, por isso que em um dos Ds, ela coloca a depressão normalmente vinculada com as questões de suicídio. Eu apresento em 3 Ds: desespero, desesperança e desamparo. Quem Ah, de nós já sentiu isso? E uhum, quando eu falo que essa é uma perspectiva do próprio Schneiderman, que ele fala suicide as a psyche, normalmente esses sentimentos, né, de desespero, desesperança e desamparo começam a acontecer quando a gente se sente fragmentado. Quem de nós, a gente se decepciona, né? uhum, E quando a gente tem desarmonias relacionais, e eu entendo o suicídio como uma energia que é colocada e é investida contra a gente, que na verdade quando a gente se frustra com alguém ou a gente tem uma desarmonia relacional, na impossibilidade de eu matar a pessoa, eu começo a me matar. sim, Então, esses são os processos autodestrutivos que a gente precisa entender, que todo processo autodestrutivo, ele foi apreendido. Ou sim, seja, foi a única maneira que eu consegui lidar com aquela situação em que eu precisava colocar, projetar, colocar lá fora, né, aquele tóxico, aquilo que me faz mal, só que eu encontro uma maneira, uma via, uma válvula de escape que é comigo. Então eu acabo sendo a própria vítima e o algoz de mim. Então todo processo autodestrutivo, inclusive o suicídio, é isso. sim. Então, quando eu falo que a pessoa, e isso é um ensinamento do Schneiderman, que a pessoa não quer se matar, ela quer matar aquilo que está provocando o sofrimento, por quê? Muitas vezes a gente tem que considerar as orientações da Organização Mundial da Saúde, que falam que nós temos 3 características para considerar no comportamento suicida: a ambivalência, né? A pessoa realmente não quer se matar, mas ela quer matar parte que está provocando este sofrimento. A Uhum. impulsividade, então vamos pensar em situações que nem todo mundo que tenta o suicídio é impulsivo, mas o ato suicida né, impulsivo. Ou Uhum. seja, na falta de percepção e de conseguir, a pessoa não consegue colocar lá fora, então ela não para pensar. Então vem uma ação Ah, impulsiva e ela, na sensação de desespero, ela se elimina. Né? E isso, uma outra característica é sim. o pensamento inflexível, Ah, né? Que é assim, um pensamento rígido. Quando a gente não tem
né, uma válvula de escape, e a gente começa a entender que é tudo ou nada, sempre ou nunca, vida ou morte, quando a gente começa a se tornar inflexível com as mudanças da vida. Sim, sim. Interessante, né? Esses processos todos nunca vêm de uma vez, né? Você comentou que todo o processo autodestrutivo ele foi aprendido. E aí eu encaixo a pergunta da prevenção. Eu provavelmente aqui a gente pode estar se dirigindo a uma mãe que está preocupada com seu filho adolescente ou alguém da família, né? Um filho, uma mãe. Primeiro, me diga, né? Como essas pessoas podem prevenir o suicídio dentro da sua família ou com um amigo? Nos orientem, né? O que a gente faz para evitar essa grande tragédia, né? Tem uma coisa que eu quero salientar, Uhum. né? Porque teve uma tradução muito mal feita de uma parte da Organização Mundial da Saúde que falam que 90% dos casos de suicídio são evitáveis. Eu não concordo com isso, e desde que eu ouvi essa tradução, e por isso que é mal feita, né? Porque não concordo, e desde que eu ouvi, eu falava, então eu pertenço aos 10% que trabalham com a ideia de que eu não acho que a gente consegue evitar, Uhum. porque aí precisa ter uma diferenciação de que prevenção não significa evitação e não significa previsão, tá? Infelizmente é uma área que a gente não consegue prever e a gente não consegue, né, evitar, mas a gente consegue, a partir do acolhimento e do cuidado, e o que a gente faz, né? Quando você fala, o que eu posso fazer, dar como orientação, né? Orientar o pai ou uma mãe para cuidar dos filhos, né? Primeiro é você observar, né, os comportamentos dele. Você conhecer o comportamento do seu filho e se há alguma mudança, isso é digno de você chegar e perceber e falar: você está diferente, eu estou percebendo, você não quer pedir ajuda, vamos lá procurar ajuda. Por exemplo, se isso tivesse acontecido com qualquer pessoa que tem um transtorno mental, né? Isso é importante, porque a gente precisa estar meio que observando mesmo os nossos filhos e os comportamentos, principalmente as mudanças abruptas de comportamento. E assim, a gente não sabe tudo. Pai e mãe, a gente infelizmente não sabe tudo. E a gente não vem com, né? Os filhos não vêm com bula de remédio, né? Com bula para educá-los. Então, a gente precisa fazer uma parceria e entender que esses filhos vão fazer em alguns momentos pit stop só, né? Eles vão trazer aí, buscar na gente talvez um colo, buscar na gente um auxílio, e a gente precisa estar percebendo essas mudanças abruptas de comportamento, falando, vamos buscar ajuda, né? Tenho percebido você extremamente diferente, as suas notas estão rebaixando, né? Então, assim, alguma coisa está acontecendo, né? Eu vejo que você não sai mais, que você perdeu o teu prazer de vida, você não chama mais os teus amigos, você não conversa mais com ninguém, você tem se isolado. São todos os sinais de alerta que a gente precisa prestar atenção, né? E aí, então, eu acredito, assim, por que foi uma tradução errada? Né? Porque a Organização Mundial da Saúde traz, né, que 90% está atrelado aos transtornos mentais. Os transtornos mentais são passíveis de tratamento, tanto é que uma das formas de prevenção do suicídio é incentivo à saúde, né? Então, a gente tem um caos na saúde pública, né? Então, assim, a gente cuidando e favorecendo o tratamento dos transtornos mentais, aí sim a gente vai necessariamente fazer um acolhimento da pessoa que pensa em se matar. Né? Mas não, você viu que assim é uma ideia muito reducionista. E isso causa muita culpa também. Esta ideia de que, nossa, eu podia ter prevenido, né, o suicídio do meu filho, da minha mãe, do meu pai. Né? Então, isso traz muita culpa, o que agrava, né, os processos de luto por suicídio. Então, a gente tem que realmente tomar muito cuidado na maneira como a gente trabalha com a prevenção. Eu acredito, Alex, e eu tenho um artigo que eu falo que a prevenção do suicídio tem que ser prática diária. Não é setembro amarelo só, né? Porque
Se o objetivo é acolher o sofrimento existencial, isso tem que ser diariamente. Então passa totalmente pela percepção do outro, né? Perceber o outro na sua humanidade, na sua dor, nos seus dilemas, nas suas mudanças. É isso, né? A singularidade. Eu tenho uma frase, né, que eu falo assim: o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Só você sabe a dor que você sente. E também a outra frase que eu tenho é assim: quem está longe, né, julga, e quem está perto compreende. Se você quiser julgar, isso não vai ajudar ninguém e não vai ajudar aquele que está em sofrimento e que pensa em se matar. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar como, né, na prevenção é entender que não é frescura, não é para chamar a atenção. Uma pessoa não tenta se matar porque não tem o que fazer, pelo contrário. Essa foi a marca que me fez ser psicóloga, porque quando nós levávamos a minha mãe, né, para o pronto-socorro, nós ouvíamos os profissionais da saúde falando: a próxima vez, dona Yoko, a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora. Então, isso para mim foi e gerou uma marca que eu falei: não, eu preciso trabalhar com essa psicoeducação de linguagem, de mudança, principalmente desse acolhimento e do respeito à pessoa que está mostrando um sofrimento, e quando ouve isso, se sente mais, né, impotente, se sente mais desrespeitada e entra mais num processo de morrência. Você sempre tocou no ponto da culpa, do julgamento moral. Eu acredito que se a gente colocar a religiosidade, então isso piora um pouco o fato de que já ouvi muitas e muitas vezes que o suicida vai para o inferno porque é proibido matar, então matar a si mesmo está dentro desse mandamento e se ele se mata ele vai para o inferno. É uma coisa que não ajuda em absolutamente nada. Nem a pessoa que está tentando suicídio, nem a pessoa que perdeu alguém para o suicídio. É uma falta de humanidade, de tato flagrante e desumana, né? E é bacana a sua proposta, porque essa visão do coração da pessoa, para além do ato, né? E aí eu me encaixo uma outra pergunta, que é agora ampliando para os nossos tempos. A gente está passando por essa pandemia e que afetou todos nós, de alguma forma afetou, uns mais, outros menos, mas não só na pandemia, mas na nossa sociedade contemporânea, onde a gente tem uma extrema dificuldade em enxergar o outro como um ser humano, né? A gente tem uma visão muito utilitarista dos nossos relacionamentos, de forma que esse enxergar o outro fica extremamente prejudicado, porque eu vejo o outro como a satisfação do meu prazer, ou vejo o outro como a minha porta para entrar em determinada sociedade, eu vejo o outro apenas como uma fonte de sustento, eu vejo o outro só porque ele pode me dar determinado benefício, ao invés de enxergar o outro como um ser humano, com o coração, com seus dilemas, com as suas questões. Então, a minha pergunta é, nesses tempos que estamos vivendo hoje, pré e pós-pandemia, na nossa sociedade, na nossa modernidade líquida, nos amores líquidos, né, como o Bauman comenta, há uma grande dificuldade, então, de fazer essa prevenção de forma humana, né? Como você vê a nossa sociedade hoje? Como você vê essa nossa dificuldade em enxergar o outro? Então, eu costumo falar que, assim, o ter é a falência do ser, né? A partir do momento em que você objetifica, né, uma pessoa, você perde essa pessoa, né? E a minha insistência sempre no acolhimento é ressaltar essa potência na singularidade, né? Essa crença de que a pessoa pode se refazer e sair dos escombros existenciais, e ela, muitas vezes, quando ela está lá no limbo, o que mais ela precisa é desse amparo, o que mais ela precisa, e a gente como psicólogo, né, a gente tende a não puxar a pessoa, não tirar a pessoa e não salvá-la, mas assim, acompanhá-la
nessa situação em que ela aprende a sair, a migrar né, da descrença dela, da falta de esperança nela mesma, para ela conquistar, né, potência o suficiente para ela se fortalecer, para ela falar: eu não admito mais ficar nesse limbo, eu não quero mais ficar nesse sofrimento, e eu não mereço. Quando alguém chega, né, falando nisso, né, que não merece mais sentir, porque assim, se eu ficar criticando a sociedade, eu não vou fazer muita coisa, mas se eu começar a colocar um foco que você é, apesar dessa sociedade objetificável, apesar, né, dessa ideia de que precisa todo mundo ser muito produtivo, a gente precisa acumular bens, né? E você pode percorrer a tua trajetória de um jeito respeitoso, de um jeito que você considere que você é uma longa história, que você já passou por várias situações e passará e vai conseguir encontrar maneiras de lidar com as dificuldades. Então, assim, você vê que eu saio dessa perspectiva, né, que às vezes a gente só fica andando em círculos, e muitas vezes eu falo, a gente vai precisar mudar o nosso círculo vicioso em circuito virtuoso. Ou seja, apesar de uma sociedade que traz uma demanda intensa da produtividade, do egoísmo, da necessidade de cada um ter que salvar o seu, a gente precisa, e principalmente nesses momentos de pandemia, agora, nesse momento de crise que a gente está passando, ao mesmo tempo eu vejo muitas ações de solidariedade. Então, com o meu grupo, né, dos professores da pós-graduação, então lembra que o programa Raise é um programa que é o resultado do meu pós-doc, que eu criei. E aí eu criei, preocupada, né, realmente com essa frente que a gente estaria vivendo, eu falei, em março, eu convidei os alunos, né, da pós-graduação, falei, gente, a gente precisa cuidar de fazer ações de acolhimento, ações simples, né, que a gente vai precisar fazer trabalhos gratuitos. Então, a gente faz roda de conversas com os educadores, a gente faz plantão psicológico, e então eu criei um programa que se chama Programa Raise Somos Mudanças. E esse programa já está, né, conta com a ajuda de muitas pessoas, né, tanto dos professores quanto dos alunos, que eu chamo de raisers, porque os raisers são aqueles cuidadores que fazem e transformam a ação do aqui e agora. Porque a preocupação era com esse momento que a gente está passando, né, que a gente está passando e enfrentando uma onda de adoecimentos agora, porque agora, até então, a gente estava no instinto de sobrevivência, tentando, né, se manter vivo. Agora a crise começa, porque é a percepção daquilo que você precisou enfrentar. E aí, agora que a gente vai precisar realmente fazer frentes de trabalhos e de ações de solidariedades. E aí, então, eu trago, né, o convite para as pessoas, né, do programa Raise Somos Mudanças, e eu falo, suportaremos a dor somente com atos de amor. Somente quando a gente puder ofertar acolhimento. Ou seja, você está me dizendo assim, ok, temos uma sociedade com essas características, mas a gente não pode ficar esperando que a sociedade mude. A gente tem que... eu estou tentando achar uma outra palavra para empoderamento. Essa palavra está muito politizada. Fortalecimento. Fortalecimento do ser, vamos usar essa palavra, né? A gente precisa de meios de fortalecimento desse ser, dessa pessoa, para que ela consiga, apesar de qualquer dificuldade psíquica, relacional, societária, ela estar bem, né? E aí agora a gente está se aproximando para o final. Eu queria que você recomendasse algum programa, algum website, como as pessoas podem saber mais a respeito do seu trabalho, do trabalho que você faz nesse programa Raise, como que elas se engajam. Diga pra gente, como a gente pode saber mais a respeito? Olha só, então, a gente tem a Maura Ambar, que é uma das professoras, né, da pós-graduação, ela está cuidando de todas as divulgações do programa Raise. Então, a gente já tem no Instagram, a gente já tem um canal do YouTube e já tem também no Facebook, né, o programa Raise. Então, todas as ações estão sendo divulgadas, né, graças a Maura
que ela tem feito um esforço grande, porque a gente tem, assim, é 100% gratuito, 100% colaborativo até dezembro. A gente tem ações que a gente oferta esse acolhimento e esse cuidado, né? Desde plantão psicológico, luto por suicídio, luto por qualquer tipo de outra, né? Qualquer outro tipo de morte. Então, assim, a gente tem grupos, né, que a gente pode fazer esses acolhimentos. Ou seja, você pode ver nas páginas Raise, programa Raise Somos Mudanças, e se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, você encontra no www.karinafukumitsu.com.br, que lá tem a minha agenda de cursos, tem os meus livros, tem bibliografias sobre prevenção e pós-venção que você pode baixar, né? Então, assim, a gente tem que fazer trabalhos que visem este acolhimento e a informação, esse trabalho informativo, psicoeducativo, né? Para que a gente promova acolhimentos, principalmente nesse momento, que não está fácil para ninguém, né, Alex? Então, Sim. se não está fácil, a gente tem que tornar, né? E a gente tem que se tornar agente de mudança nesse momento. Nesses tempos difíceis, eu sempre comento, né? Contribua com o universo, esteja do lado do bem, esteja do lado da solução, né? Mesmo que seja uma contribuição que a gente acha que é pouca, mas certamente se a gente continuar, conseguir ajudar uma pessoa, né? Já é um universo que a gente consegue impactar, né? Nós vamos deixar, então, agora falando aqui para o pessoal que está nos assistindo, nós vamos deixar todos os contatos da Karina Fukumitsu aqui no chat e também lá dentro do congresso, o website, o Instagram, a página também do programa Raise, que eu achei muito interessante, eu não conhecia. E espero que esse conteúdo ajude tanto aqueles que estão enfrentando uma dor imensa e que podem estar flertando com essa questão, como também para familiares que estão enfrentando uma pessoa que está tentando suicídio ou cujo suicídio, como é que a gente fala, Karina? Cujo suicídio foi efetivado, é isso? A morte foi consumada pelo A morte suicídio. foi consumada e a Karina comenta que é um tipo de luto diferente, que deve ser tratado de uma forma especial e que a Karina vai ter conteúdos também para você lá no website dela. Karina, Tem nós... uma ação que eu abri, que é um podcast. E esse Tá, podcast vem com um mantra que eu quero deixar aqui como lembrança para vocês. O podcast se chama Se Tem Vida, Tem Jeito. bacana. Então, essa capacidade da gente se rever e a gente esperançar sempre, a todo momento. Porque se a gente está vivo, a gente vai encontrar uma maneira de lidar com as nossas adversidades e o nosso sofrimento. Muito bom. Ó, senti até Gostei desse seu mantra aí. Se tem vida, tem jeito, é isso? Se tem vida, tem jeito. E é o podcast que todo domingo, às 18 horas, tá acontecendo. A gente já está no 4º episódio, então eu te convido, né, a me ouvir no podcast, né, qualquer áudio, do teu áudio predileto no Spotify, já temos esse podcast que tem o objetivo de trazer esperança, né, e de trazer acolhimento, e eu falo nessa trilha da saúde existencial. Muito bom. Também vamos colocar o link do podcast para vocês. Karina, eu poderia conversar com você a tarde toda aqui, mas a gente sabe das nossas limitações de tempo. Queria te agradecer muito de coração, da sua generosidade, da sua simpatia, da sua empolgação. Isso me motiva muito saber contar com o apoio de vocês, contar com o seu apoio. E agora, por favor, fique à vontade para falar com a nossa audiência, dar as suas considerações finais, não é assim que as entrevistas acabam, né? As considerações finais. As considerações finais são assim um agradecimento enorme, né, por vocês estarem aderindo a esse movimento, porque o Alex, quando traz essa proposta, ele é agente de mudanças. É isso que eu falo, que a gente precisa não ficar só olhando como espectador daquilo que é ruim. A gente precisa ser protagonista da mudança da gente, principalmente da mudança existencial. Então, assim, para você que está nos assistindo, eu te agradeço, né? Agradeço muito o carinho e o cuidado pelo qual eu fui recebida, e assim que a gente vai conseguir lidar com toda essa situação de crise
toda essa fase que não está sendo fácil, mas a gente vai superar, a gente vai sair dessa e a gente vai se transformar. Se não é que a gente já está se transformando, né? A gente precisa acreditar que nada do que nos acontece é em vão. Então, se tem vida, tem jeito. Eu falo para você, acredita e continua, continua. Muito bom, muito bom. Adorei essa entrevista. Eu agradeço a Karina, agradeço você que está nos assistindo. Teremos mais palestras fantásticas no Congresso Online de Saúde Interior, falando de diversos assuntos, depressão, ansiedade, mães preocupadas com seus filhos, os impactos da quarentena na dinâmica familiar, né, no desenvolvimento psíquico dos filhos. Muito assunto bom, muita gente boa, como a Karina aqui, e a gente se vê na próxima palestra. Obrigado, Karina. Obrigado a todos vocês. Até já. Tchau. Tchau, tchau. E aí, meu querido, o que achou? Muito bom, não é? São conteúdos profundos. Nós percebemos claramente que a Karina sabe muito bem do que está falando, né? Ela tem uma visão muito rica do assunto, mas ao mesmo tempo muito humana, né? Isso é muito raro, viu, pessoal? Sabe que quando ela fala sobre a necessidade de nós olharmos a pessoa e não só o ato, isso vai ao encontro de todos os outros palestrantes que eu convidei aqui no Congresso, que é a nossa visão aqui no Saúde Interior, de que o valor humano está acima de tudo e de todos. O valor do coração, o valor do ser humano, da pessoa, da sua individualidade, respeitando a sua história, a história de cada um de nós, a sua história, a minha história, a história de todo ser humano deve ser respeitada, deve ser valorizada. Nós não podemos usar rótulos de maneira irresponsável, tola. Nós precisamos entender que as pessoas são únicas. Entendendo isso, a gente pode ajudá-las de uma forma melhor, ajudá-las a se reintegrar, ajudá-las a se enxergar de uma forma valorosa, como todo ser humano tem o seu valor. E eu fico muito grato de termos profissionais como a Karina, aqui parceira do Saúde Interior, porque a gente pode oferecer esse tipo de valor para você. E como eu falei ali no fim da entrevista, que a gente esteja do lado da solução e não do lado do problema. Que eu e você sejamos pessoas que estejam dispostas a colaborar com a humanidade, com cada pessoa na sua área de influência. Talvez a sua área de influência seja enorme, talvez a sua área de influência seja só ali no seu núcleo familiar. Mas em ambos os casos, nós temos a responsabilidade de atuarmos nestas áreas de influência de uma maneira responsável, amorosa e humana. Eu espero que você tenha gostado e eu quero te fazer um convite para você vir assistir as minhas palestras. A minha palestra vai ser a última palestra do Congresso, lá no domingo, dia 6 de setembro, às 8 horas da noite. Eu vou fazer essa palestra ao vivo com você. Todas as palestras do Congresso, elas são gravadas algumas horas antes, por questões técnicas, mas ali eu quero estar junto com você, eu quero estar ao vivo com você, eu quero interagir com você ali no chat, e eu aguardo você ansiosamente, não só na minha, claro, mas em todas as outras palestras do Congresso, mas, poxa, vem me ver, vem interagir comigo, eu quero te conhecer, quero bater um papo com você, tem muita coisa boa pra gente fazer, tá bom? Então, eu deixo você então, agora com essas reflexões, e nos vemos na próxima palestra. Um abraço para você.